Você pode alugar uma casa, você pode alugar um carro, você pode até alugar roupas de grife para passar um final de semana. Mas vem cá, me contem, será que dá para alugar as suas memórias afetivas? Sabe aquele almoço, aquele cheiro do almoço na casa da sua mãe? Ou então as gargalhadas da família reunida? Sabe aquelas brincadeiras que aconteciam no quintal de seus avós? Pois é, nós nos acostumamos a alugar experiências. E quando eu digo nós, eu digo toda a nossa geração. Nos acostumamos a trocar o permanente pelo instantâneo, o sólido pelo líquido. E como diria o sociólogo Bauman, quando nada é feito para durar, a vida se torna uma sucessão de começos interrompidos. E é por isso que tantos de nós, quando chega aos 30 ou 40 anos de idade, enfrenta a maior crise de frustração. Aquela sensação que não conquistamos nem a metade do que nossos pais tinham na mesma idade. A sensação que eles tinham raízes, enquanto nós, muitas vezes, temos apenas contratos de aluguel. Só que essa dor ela não é só sua, ela é de toda uma geração. Deixa eu contar a história do Bruno, que vai contextualizar para vocês. O Bruno tem 35 anos de idade. Uma pessoa que ganha bem, trabalha em uma multinacional e sempre acreditou: eu não preciso ter as coisas, basta viver experiências. Ele morava em apartamentos charmosos, de luxo, aquele apartamento dos sonhos. Viajava muito e ainda falava para os amigos: por que eu vou ter um imóvel se eu posso alugar aonde eu quiser e ainda investir o dinheiro que sobra? Pois é, por muito tempo isso de fato fez sentido. Até que a vida do Bruno deu um giro. Ele e a esposa tiveram o primeiro filho. E de repente, ele teve que consumir toda a reserva financeira que ele estava guardando. Para piorar toda a situação, lembra? Um apartamento alugado. O proprietário bateu e falou assim: eu preciso do meu apartamento de volta. De repente, tudo aquilo que parecia ser racional virou desespero. E ele entendeu que não é possível alugar segurança e estabilidade. O Bruno não tinha um lugar para dar um lar para a família dele. Ele foi arrancado de construir memórias com a família onde a criança estava crescendo. E aí tudo aquilo que parecia ser muito moderno virou frágil. E ele entendeu que liberdade sem raiz é apenas outro tipo de prisão. O que aconteceu com o Bruno é um retrato do que acontece com milhões de brasileiros da nossa geração. Porque nós somos educados por uma outra lógica, a lógica da economia compartilhada. Eu não tenho nada contra, mas a gente precisa olhar para esse outro viés. Você quer alugar? Quer ir agora para uma praia? Basta você alugar pelo aplicativo. Você está querendo mudar de cidade? Rescinde o contrato. Com alguns cliques, parecia que o mundo inteiro estava nas nossas mãos. E as redes sociais ampliaram ainda mais isso. Agora, não é só preciso viver, é preciso mostrar também. E aí você vai lá, aluga uma mansão no final de semana, tira foto na piscina e posta como se ela fosse sua. Você vai pegar um carro de luxo alugado e vai mostrar como se você tivesse conquistado o mundo. Só que essa vida de aparências, ela tem um preço, e é um preço alto, que é o preço da realidade. Você para e descobre que você não construiu nada de concreto aí. E com isso, você se dá conta que tudo que você estava vivendo pode ruir. E aí agora eu volto àquela provocação inicial. De fato, gente, nós podemos alugar quase tudo na nossa vida hoje. Mas será que dá para alugar a sensação de você chegar em casa e saber que aquele teto é seu? Que aquele chão vai guardar as memórias por décadas e mais décadas da sua família? Ou então, a segurança de um futuro sem alterações cambiais, mercadológicas e afins? Eu vivi outra história e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho quem é a Isabela. Muito prazer, não me apresentei ainda, eu me chamo Isabela Peracchi e eu nasci numa cidadezinha muito pequena do interior de Santa Catarina, se chama Itapiranga, tem 15 mil habitantes. Eu me mudei para Curitiba aos 14 anos e de repente tudo era muito novo para mim. Aqueles prédios altos, ruas movimentadas, pessoas em todos os cantos. Foi ali que meu pai me falou: filha, olha para fora, veja o mundo acontecendo, veja as coisas, tem oportunidade em tudo que é lugar. E foi nesse momento que eu comecei a olhar para a cidade de uma forma diferente. E eu entendi que em cada canto
existia sim uma oportunidade. E foi essa curiosidade que me levou para o leilão de imóveis. O local, que é a primeira vez que eu estava indo para o mundo dos negócios, e sim, com 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu pisei lá. E ele me ensinou o seguinte, a maior lição da minha vida: aprenda a olhar para onde ninguém está olhando. Afinal de contas, quando você consegue enxergar além, você passa a ver solução onde todo mundo está vendo problema. Um terreno baldio que pode ser transformado em um hotel. Uma casa abandonada, fechada, que pode transformar o lar dos sonhos de alguém. Leilão é sobre isso, é sobre essa transformação, de você transformar o problema em solução, as possibilidades em conquistas. E o leilão, ele não só me ensinou a viver, como construir patrimônio, mas também como viver. Enquanto o mundo estava correndo para o que é passageiro, eu entendi o valor do duradouro. Enquanto as pessoas, os meus colegas, estavam querendo viver apenas de experiência, eu entendi a importância de criar raízes. E por isso, a direção precisa ser clara. Você precisa construir solidez, segurança e patrimônio. E tudo bem se o teu patrimônio começar com a tua casa própria. Mas, gente, não pode parar nele. Patrimônio é renda passiva com locação. É você ter compras e vendas com lucro, conseguindo transformar oportunidades em capital. É você ter herança sendo transmitida entre gerações. É sobre você legado. É sobre você uma blindagem contra crises, instabilidades e também sobre você estar atento às novas oportunidades. Inclusive, você sabia que, de acordo com o IBGE, 80% das famílias brasileiras, o seu patrimônio líquido está em imóveis? Isso não é por acaso. É porque o imóvel é o lastro mais seguro que nós temos da economia. E com isso, você consegue pegar e falar assim, legal, mas e agora? O que eu vou fazer? Para e pensa um pouquinho no seu futuro. Como você quer estar daqui 10 ou 20 anos? Vocês sabiam que 1 a cada 10 brasileiros não consegue manter o seu padrão de vida quando chega na velhice? Eu estou falando de 90% da população brasileira vai depender de filhos, familiares ou do INSS. E aí eu volto à pergunta, como você quer estar daqui 10, 20 anos? Qual que vai ser a sua fonte de renda quando você não estiver mais no auge da sua produtividade? Eu sei que viver de aparências parece leve, aparências e experiências parece leve, mas tem um preço alto. O preço de você ter a insegurança de não ter raiz, de você não ter laços, de você não ter chão. E que mais cedo ou mais tarde, desculpa avisar, vai gerar ansiedade e frustração. E é nesse ponto que eu quero trazer a história do Arthur. O Arthur é um gaúcho trabalhador, passou a vida inteira no campo e é funcionário, não era dono de fazenda, era funcionário de uma fazenda. Para ele, patrimônio era terra e boi. Investir em imóvel, gente, estava fora de cogitação. Comprar uma casa, alugar, revender, não fazia parte do que ele tinha de possibilidade naquele momento. Até que ele conheceu o leilão de imóveis. O Arthur, ele encontrou uma casa avaliada em R$220 mil. Ele comprou por R$110 mil. Corrijo, R$120 mil. Ele conseguiu dar 95% financiado, ou seja, só 5% entrada. Sabe quanto que ele deu de entrada, valor? R$6 mil. Contudo, ele gastou R$11 mil. E a casa já está alugada e gerando renda para ele. Esse foi só o primeiro. Ele já está no segundo. E o que o Arthur nos ensina é, patrimônio, gente, não começa com milhões guardados no banco. Começa com a decisão de dar o primeiro passo. Começa com a coragem de enxergar quem nunca usou e realmente começar a enxergar essas oportunidades que estão diante dos nossos olhos. Começa com coragem. E eu nem ia contar isso para vocês, mas o Arthur, ele vendeu um reboque de cavalo para comprar aquele primeiro imóvel. Ele laçava no rodeio para o filho. O filho perdeu o interesse total em fazer isso. De repente, ele viu aquele reboque lá parado na casa. Ele vendeu e com o valor desse reboque, ele fez o primeiro arremate. E é por isso que eu falo,
Não precisa ser milionário para começar, mas precisa do quê? De coragem. E eu verdadeiramente acredito que nós precisamos de uma nova métrica do sucesso. Não se trata de acumular apenas experiências, e sim de entender que a gente precisa pertencer a algo, de trocar o volátil pelo perene, a dúvida pelo progresso e o consumo pela construção, a aparência pelo legado, porque por mais antiquado que pareça, o imóvel ele continua sendo a tua raiz. E eu não estou aqui falando que é fácil construir patrimônio hoje, mas talvez o maior problema de todos seja que você só está olhando para a forma mais comum e também para a forma mais cara de tentar conquistá-lo. A minha proposta é que você vá além, que você enxergue o que os outros não estão enxergando, que você veja valor onde todo mundo está vendo problema e que você crie raízes onde muitos só passam de passagem. Porque no fim, não é sobre o patrimônio em si, e sim sobre o que ele representa. Segurança, continuidade, identidade, legado. E quando você começa a olhar para esse outro lado, para o lado dos leilões, você descobre que existe um mundo de oportunidades, esperando apenas que você tenha a coragem de abrir os olhos e começar a aproveitar. Minha proposta é, olha para o lado, veja as coisas acontecendo. Chega de você alugar momentos. Está na hora de você, de verdade, construir a sua própria história. Ou melhor, arrematar a sua própria história. Muito obrigada.